Olá pessoal, fica aí mais uma dica de direito penal e de processo penal para vocês. Se gostarem, não esqueçam de curtir e de seguir o nosso canal. Nós nos últimos vídeos, nas últimas lives, e ficam todas salvas, viemos falando da teoria do crime, trabalhando o chamado fato típico. A partir de hoje, a cada quarta-feira, vamos tratar da ilicitude. Para falar de ilicitude, é necessário de pórtico, de início, à guisa de introdução, trazer que a nomenclatura dada a este elemento do crime é objeto de alguma divergência na doutrina. Há a utilização como sinônimo da palavra antijuridicidade para designar o elemento do crime de que estamos tratando. Retomando os encontros iniciais, os vídeos iniciais, é necessário lembrar que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, típico, ilícito e culpável. Nesse sentido, superada a análise do fato típico, chegamos ao estudo da ilicitude, que, em outras palavras, é a contrariedade do fato com o direito. É possível que um fato típico seja compatível com o ordenamento jurídico. E nós falávamos nas últimas aulas, que, por exemplo, um homicídio praticado em legítima defesa é um ato lícito. Vamos passar a tratar, portanto, desse aspecto específico do crime, que é a contrariedade ao direito. Nos cards de revisão postados mais cedo, eu tratei de uma distinção entre ilicitude material e formal. Mas antes eu preciso que vocês entendam que não há nenhum problema em chamar este aspecto do crime, a contrariedade ao direito, de antijuridicidade. Muito embora uma parte da doutrina discorde da utilização dessa expressão, dizendo que o crime não é um fato antijurídico, mas, ao revés, é um fato jurídico, na medida em que é valorado pelo direito. Por isso, essa parcela da doutrina defende que o aspecto da contrariedade de uma determinada conduta com o ordenamento deve ser chamado de ilicitude. Nada obstante, a expressão antijuridicidade é usual na doutrina do direito penal, é usual na praxis do direito penal, na prática, razão pela qual não se pode simplesmente rechaçá-la. Data máxima venia que entende de forma diversa. De mais a mais, é necessário observar que a expressão antijurídico pode muito bem designar algo que é contrário ao direito. Anti é um prefixo que designa contrariedade e denegação, e jurídico é algo que expressa o direito. Então, chamar um determinado comportamento de antijurídico não significa dizer que ele está fora do direito, ou que o direito não põe os olhos sobre esse determinado comportamento. Feita essa digressão, que tem interesse meramente teórico sobre qual é o nome que se deve dar a este aspecto do crime, a este elemento do crime, de acordo com o seu conceito analítico, podemos passar a analisar os demais desdobramentos da revisão lançada hoje. Inicialmente falamos um pouquinho sobre ilicitude material e ilicitude formal. A ilicitude formal é a contrariedade
do comportamento ao direito, de acordo com as normas positivadas, com o direito escrito. Fala-se, por outro lado, em ilicitude material quando é examinado o comportamento sob um ponto de vista social. Há ilicitude material para os que acreditam na existência da ilicitude material, claro. Quando um comportamento se apresenta antissocial, quando o comportamento é contrário aos valores, fins, que inclusive ensejam a criação das normas jurídicas. Entende-se majoritariamente que a ilicitude é apenas formal. Não há ilicitude fora do direito. Por outro lado, a doutrina observa que a possível existência de justificantes ou de excludentes de ilicitude, ou seja, de normas que tornam um comportamento lícito, que fazem com que um determinado comportamento a priori proibido passe a ser considerado permitido, só podem ser encontradas fora do ordenamento acaso admitida a ideia de ilicitude material. Nós vamos falar um pouco, inclusive, da possível existência de um justificante que está fora do direito. Ou melhor, que não está escrita, que está fora do direito positivo, que é o consentimento do ofendido. Falar no consentimento do ofendido enquanto excludente de ilicitude é falar, ou admitir, melhor dizendo, a existência de uma ilicitude material. Ou seja, é admitir a possibilidade da aceitação social de um determinado comportamento passar a fazer com que ele seja permitido pelo direito e, não obstante, não haja uma norma assim dizendo. Ainda em linhas introdutórias, só para começar esta cadeia de lives que faremos sobre a ilicitude, explicamos para vocês que há causas gerais, causas genéricas, excludentes da ilicitude, que estão dispostas na parte geral do Código Penal. Há ainda causas especiais, causas específicas excludentes da ilicitude, que estão previstas na parte especial do Código Penal, na legislação extravagante. Nós vamos tratar nos encontros subsequentes das excludentes de ilicitude gerais, excludentes de ilicitude genéricas. Ou seja, as excludentes que estão previstas na parte geral do Código Penal, a saber, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Falaremos também do consentimento do ofendido, que é proposto pela doutrina como uma justificante supralegal. Supralegal porque não está prevista expressamente na legislação. E justificante, vale anotar, é um termo sinônimo para excludente de ilicitude. Todas as vezes que vocês encontrarem essa expressão justificante em um sentido técnico, significará que estarão diante de uma excludente de ilicitude, de uma hipótese que exclui a ilicitude, ou de uma referência a um excludente de ilicitude. Se vocês encontrarem numa prova, por exemplo, uma referência a possível consubstanciação, concretização de uma justificante num caso de inexigibilidade de conduta diversa, vocês vão saber que essa será uma afirmação falsa. Nós veremos em uma cadeia ulterior de vídeos e de cards as excludentes de culpabilidade ou dirimentes, dentre as quais se encontra a inexigibilidade de conduta diversa. Então, retomando, justificantes são excludentes de ilicitude e dirimentes, já vale adiantar,
são excludentes da culpabilidade. Nós passaremos, como eu dizia, nas próximas lives e nas próximas postagens sobre a teoria do crime, a trabalhar cada uma das excludentes de ilicitude. Por que faremos isso dessa forma? Vejam, o Código Penal nos traz os fatos típicos, e nós já tratamos de um modo geral do que é um fato típico, e traz em sua parte geral, na parte especial, como eu dizia, algumas regras, algumas normas que tornam fatos que seriam, a priori, contrários ao direito, que tornam tais fatos como fatos aceitáveis, permitidos pelo direito. Então, o tratamento da ilicitude é, de forma geral, através da positivação de normas que excepcionam a proibição de determinado comportamento. Com isso eu lembro um pouco algo de que falei na última live ao tratar da teoria dos elementos negativos do tipo. Existem algumas teorias, isso foi dito na última live, mas aproveitando esse encontro para trabalhar isso um pouquinho novamente, existem algumas teorias que tratam da relação entre tipicidade e ilicitude. Existem algumas teorias que tratam da relação entre tipicidade e ilicitude. Nós já vimos de uma forma até um pouco aprofundada o que é a tipicidade, que é a valoração de um comportamento a partir de uma norma incriminadora. E vimos que existem algumas teorias sobre a relação entre essa valoração e o que se chama de ilicitude. E por que é necessário estudar essa relação? Porque, como eu vinha dizendo e repetindo e reiterando, há comportamentos que, embora proibidos por uma determinada norma, por exemplo, matar alguém é proibido, está previsto no artigo 121 do Código Penal como crime, tem uma pena. Muito embora haja um dispositivo criminalizando essa conduta, há outros dispositivos que, em hipóteses excepcionais, permitem tal comportamento. Então, quando nós estudamos a relação entre tipicidade e ilicitude, estamos estudando, na verdade, como interpretar regras gerais e regras que prevêem excepcionalidades. Ou seja, como interpretar a relação entre as normas incriminadoras, entre as proibições e as permissões previstas no Código Penal, que tornam tais comportamentos a priori proibidos, ilícitos, permitidos pelo direito, aceitados pelo direito. E existem 3 teorias para tratar dessa relação entre tipicidade e ilicitude. Inicialmente, surge a teoria da total independência entre tipicidade e ilicitude, que preconiza a total separação entre ambas. Há a tipicidade, que é um juízo feito sobre o fato a partir de uma norma incriminadora, e há a ilicitude, que é uma análise da contrariedade daquele comportamento com o direito em geral. Se criou até de forma simbólica a ideia de uma escada na qual é primeiro examinado o primeiro degrau. No primeiro degrau é examinada a tipicidade, no segundo a ilicitude, no terceiro a culpabilidade. Surge depois uma teoria de que falamos na live anterior, que é a teoria da ratio cognoscendi. E eu bati muito na tecla que a ideia de ratio cognoscendi, ou de razão de conhecimento, permite entrever desde logo o que é que a teoria diz, o que é que defende essa teoria da ratio cognoscendi. Tal tese defende que a tipicidade é um sinal da ilicitude. É a fumaça
em uma metáfora em relação ao fogo. A tipicidade demonstra que provavelmente há um fato contrário ao direito. Sendo necessário, no entanto, prosseguir na investigação para analisar a possibilidade de o direito, eventualmente, excepcionalmente, aceitar este fato. Há ainda a teoria da ratio essendi, para a qual a tipicidade integra essencialmente a ilicitude. Tipicidade e ilicitude são faces da mesma moeda. É necessário convir que a teoria da ratio cognoscendi é majoritariamente adotada na nossa prática jurídica, na doutrina, fazendo com que, de forma geral, se admita que a tipicidade sinaliza a ilicitude, mas a análise da tipicidade e da ilicitude é feita em operações distintas, momentos distintos. Essa é a ideia geral, certo? É por isso que primeiro fazemos uma análise sobre o fato para saber se ele é enquadrado por um tipo penal e no momento subsequente, que é o momento que passaremos a examinar, é feita uma análise da possível permissão deste comportamento que a priori é proibido. Há um sinal da proibição. Mas essa proibição pode ser afastada pelas excludentes de ilicitude. Essa foi a forma que o legislador escolheu para escrever as regras gerais do direito penal. E nós passaremos a interpretá-las a partir exatamente do que o direito positivo nos traz. Então, a live de hoje foi, de fato, apenas para fazer uma introdução à temática da ilicitude e passaremos nos próximos cards a tratar de cada uma delas separadamente, sempre com a ideia, com o enfoque de fazer uma revisão geral, objetiva e direta sobre estes temas. Como de costume, vou colocar uma caixa nos stories para quem eventualmente tenha dúvidas, queira tirar dúvidas sobre a matéria ou sobre outros temas correlacionados ao direito penal, a concursos, enfim. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela presença. A live vai ficar salva, porque eu sei que nem todo mundo pode assistir em um determinado horário, ou às vezes a pessoa não está no pique, estudou o dia inteiro, não está com saco para ver, mas como sempre vai ficar salva e vai ficar lá no nosso IGTV à disposição de vocês. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Boa noite.